Bom, agora, nós vamos apresentar aqui rapidamente a comparação dos resultados. Vamos fazer o pós-processamento dos resultados. Primeira coisa que a gente mostra é como o delta muda com o tempo. Para o regime laminar, está lá. O delta muda lentamente com o tempo. Por quê? Porque o mecanismo de transporte de informação é a difusão molecular. Não tem turbulência. É só molecular. Então, a espessura muda lentamente com o tempo. Lembra que é a raiz quadrada, né? Já no regime turbulento, muda linearmente com o tempo. Então, é muito mais acelerada a mudança do delta no regime turbulento. Por quê? Agora nós temos estruturas turbionares misturando o fluido. Por isso, aquela característica que o regime turbulento acelera a difusão molecular. Mas, na verdade, o que está acontecendo ali é a advecção. São as interações não lineares que aceleram o processo, né? A camada de mistura é algo assim, ó. Começa assim, depois essa emparelha com essa com essa, aí vai dar algo assim, né? Aí, veja que aqui tinha essa espessura, agora que eu já tenho essa espessura, então observa que são as instabilidades fluidodinâmicas que aceleram o crescimento do delta. Aqui o delta, nesse tempo, aqui o delta, num outro tempo. Ok? Então, pelo fato de ser turbulento, você tem um crescimento do delta muito mais intenso com o tempo, quando comparado com o laminar. Em um tempo 2,5, o regime laminar apresenta um delta de 0,1. Já o turbulento já te dá um delta de quase 0,6. Ou seja, cresce muito mais rápido no regime turbulento. Porque o poder de mistura é maior, né? As não linearidades é que vão promover esse crescimento rápido. E as não linearidades, nesse caso, estão sendo representadas por isso aqui, olha. Estão sendo representadas por isso. Tá? Porque nós fizemos, né, a modelagem Hans para o escoamento turbulento. Aqui nós temos a distribuição de velocidade, o de YT, no regime laminar. Então está lá. Aqui ele tende a para os valores para Y negativo, a parte de baixo tende a 1. E para valores positivos tende a o 2. O 1 e o 2. Olha a evolução. No início, a espessura é 0. Para esse tempo aqui, olha, você já espessou. Está aqui a espessura. Delta. Para esse tempo, está aqui a espessura. Para esse tempo, está aqui. Olha lá, a espessura já bem maior. E assim por diante. Isso é para o regime laminar. Agora, se a gente observa aqui a solução regime laminar, função de similaridade e resultados obtidos por simulação computacional. Então, nós pegamos o nosso código e fizemos a solução computacional. Aqui é a solução contínua e aqui, para vários tempos, a solução computacional. Observa que em coordenadas ou em função de similaridade, em função do parâmetro de similaridade, o perfil é único. Não importa qual é o tempo, as curvas vão colapsar, porque é função só do eta. Certo? Então, se você desmembra em Y e T,
aí as curvas dão distinta, como é a curva precedente. Esse aqui já é uma comparação com a simulação computacional que nós fizemos com o nosso código. O nosso código é o MF5, que é um simulador multifísica. Então, a gente percebe que as soluções estão idênticas. O que você obtém com a solução completa, na via Stokes, e continuidade, e a solução por similaridade. Bom, pessoal, agora, aqui, isso. Agora nós fizemos também a simulação computacional para a camada de mistura temporal no regime laminar e turbulento. O laminar eu já apresentei, agora aqui já é para o turbulento. E nós temos aqui a transição, a simulação do processo de transição. Então, isso aqui é o ruído injetado na condição inicial. No tempo seguinte, já tem a formação das Kelvin-Helmholtz, começa a aparecer já os filamentos, como nós vimos lá no capítulo de transição à turbulência. A turbulência, as instabilidades vão se multiplicando, e aqui, finalmente, eu tenho um regime turbulento. E aqui nós fizemos a estatística para essa situação e comparamos com a nossa solução contínua. Essa aí é a simulação computacional. E aqui está a distribuição temporal no regime turbulento para diferentes tempos. Isso aqui é da solução contínua. Solução contínua, exatamente. E agora nós vamos comparar com a solução computacional. Está aí. Solução computacional, regime turbulento. Tá? Que fecha também de forma bastante apropriada. E a solução computacional, lá nós não utilizamos modelo de fechamento, porque o número de redes é baixo, então nós consideramos que a gente estava fazendo simulação computacional direta. Tá? Tá aí a comparação. Aqui é interessante que a gente está comparando a distribuição de velocidade no regime laminar e no regime turbulento. Então, em um mesmo tempo, observa que o regime turbulento já difundiu muito mais do que no regime laminar. Lembrando que a condição inicial é essa. Ó. Tá? Então, veja que aqui o turbulento já difundiu, considerando que o tempo é o mesmo, já difundiu muito mais que o laminar.